Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. O Encontro que Não Houve e o Psicodrama Jungiano. Em seu livro de memórias, Zerka informa que, durante os anos 1960, Moreno entabulou correspondência com Carl Jung, esclarecendo as diferenças entre a ideia de Jung do inconsciente coletivo e a dele, dos estados co-inconscientes e co-conscientes nas relações interpessoais. Segundo ela, os dois tinham inclusive marcado um encontro na Suíça para junho de 1961, o que não chegou a acontecer. Quando chegaram a Xanos, comenta Zerka, a empregada doméstica de Jung nos informou que ele acabava de ser hospitalizado com pneumonia. Foi sua última hospitalização. Como já é sabido, o psiquiatra suíço veio a falecer em 6 de junho de 1961. No entanto, nos arquivos de Harvard não foram encontradas evidências da correspondência entre os dois. O que realmente aparece nos arquivos é um texto manuscrito dos anos 50, psicodrama, com observações preliminares sobre psicoterapia de grupo, no qual Moreno afirma: as ideias de Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos encontram no sócio e no axiodrama uma fonte inesgotável de pesquisa empírica e desenvolvimento subsequente. Já em 1960, no livro O Leitor de Sociometria, Moreno faz o seguinte comentário crítico sobre o conceito junguiano de inconsciente coletivo. Jung postula que cada indivíduo possui, além de um inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo. Embora a distinção possa ser útil, não ajuda a resolver o dilema descrito. Jung não aplica o inconsciente coletivo às coletividades concretas nas quais as pessoas podem viver. Nada se ganha na transformação de um inconsciente pessoal num inconsciente coletivo, se com isso se perde a ancoragem ao concreto, seja individual, seja coletivo. Se tivesse retornado ao grupo desenvolvendo técnicas como psicoterapia de grupo ou sociodrama, ele poderia ter ganhado uma posição concreta para sua teoria do inconsciente coletivo, mas, do jeito que está, ele minimizou a ancoragem individual, sem estabelecer uma ancoragem coletiva em contraposição. O problema aqui não são as imagens coletivas de uma determinada cultura ou da humanidade, mas a relação e a coesão específicas de um grupo de indivíduos. Apesar do desencontro histórico entre os dois psiquiatras, verifica-se que a intersecção entre Moreno e Jung não deixou de ocorrer em práticas terapêuticas posteriores. Craig E. Stephenson, organizador do livro Jung e Moreno, Ensaios sobre o Teatro da Natureza Humana, por exemplo, menciona a atriz Doreen Elefethry e seu marido, o psiquiatra Dean Elefethry, que após serem formados por Moreno em Nova York no início dos anos 1960, treinam na Europa os analistas junguianos Helmut Bars e Eleanor Baz. São os Bars que vão criar em 1991, em Zumikon, na Suíça, seu próprio instituto de psicodrama, baseado nos princípios da psicologia junguiana, relata Stephenson. Entre as modificações introduzidas, Eleanor comenta que, a exemplo do que os Elefethry fizeram, os Bars passaram a usar nas sessões de psicodrama não um, mas 2 facilitadores ou diretores, ou seja, um como diretor da sessão e o outro como companheiro psicoterapêutico do protagonista. Por outro lado, na obra coletiva Psicodrama, Avanços na Teoria e na Prática, os analistas junguianos Maurizio Gussò e Vilma Scategni explicam que, nessa modalidade psicodramática, às 3 fases, aquecimento, dramatização e compartilhamento, é acrescentada uma quarta, a de observações, que devolve ao grupo conexões, imagens e vínculos que se abrem a várias leituras e refletem os diferentes modos de ver e sentir de cada membro do grupo. Além disso, Gussò e Scategni observam que normalmente os grupos de psicodrama junguiano raramente usam aquecimento, acrescentando que, quando são usados, normalmente seria para desbloquear situações. Já a psicóloga chilena Niska Fernandes, também formada pelos Moreno em Beacon,
responsável pela psicoterapia psicodramática de grupos na Venezuela a partir de 1973 e pela formação de psicodramatistas a partir de 1990, desenvolve como analista junguiana o chamado psicodrama arquetípico, que ela define como uma modalidade de psicodrama baseada nos conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, em que se privilegia a elaboração simbólica e arquetípica, a partir da ampliação das imagens que emergem no decorrer do procedimento psicodramático. Ambos os métodos permitem entrar em contato com o irracional do inconsciente e a ruptura com a racionalidade e o intelectualismo. Essa modalidade, dentro da linha do pensamento teórico, teve diferentes denominações: psicodrama moreniano e junguiano, psicodrama junguiano, psicodrama individuativo, psicodrama analítico sintético. Quanto aos representantes que deram contribuições valiosas, os encontramos na Suíça, Itália, Espanha, Argentina, Brasil, Chile e Venezuela. É bom que se diga que o conceito de psicodrama arquetípico apresentado por Fernandes se inspira diretamente na chamada psicologia arquetípica, desenvolvida pelo psicólogo norte-americano James Hillman. Segundo ele, o termo arquetípico, em contraste com o analítico, que é o nome usual para a psicologia junguiana, foi preferido não apenas porque refletia a teoria mais profunda das obras posteriores de Jung, que tenta resolver problemas psicológicos além de modelos científicos. Foi preferido principalmente porque arquetípico pertence a toda a cultura, a todas as formas de atividade humana, e não apenas aos praticantes profissionais da terapêutica moderna.